3, 2, 1, gravando. Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Preza. A gente está passeando pelas montanhas canadenses. Por onde que a gente está passeando agora, Caio? Foi uma viagem que a gente fez saindo... A gente já está saindo de British Columbia, já nas Rochosas canadenses, entrando em Alberta. Um lugar maravilhoso, vocês estão vendo as imagens aí. Porque a gente está tendo que substituir, a gente está sem pessoal, a gente está sem estúdio. Em breve a gente vai dar mais detalhe, a gente está mudando, então a gente está sem estúdio nenhum. Então, esse vídeo está vindo para substituir o podcast do domingo. Mas o podcast vai voltar. O podcast vai voltar. O estúdio vai voltar. O estúdio vai ser maior, vai ter mais coisa, mas assim, a gente está num momento de transição. De transição, bonita, né? Bonita. A definição, né? E assim, já que a gente está num momento de transição, vamos pegar um tópico polêmico a respeito do Plano Canadá. A gente gostaria de até agradecer a nossa seguidora Júlia, que nos mandou um direct no Instagram, e ela falou assim, dê uma olhada nesse vídeo, é um vídeo que está viralizando no YouTube, o vídeo já passou de 700 mil views, é um vídeo de duas imigrantes da Nigéria, super simpáticas as duas garotas, né? E elas analisam o seguinte, a verdade não contada sobre pessoas deixando o Canadá. Sim. Elas falam no vídeo da experiência delas, elas destacam sem filtro aquilo que há de negativo no Canadá. Então a gente vai comentar o vídeo delas e dar a nossa opinião, porque às vezes as pessoas comentam isso, né? Vocês falam daquilo das oportunidades, vocês falam dos empregos, mas às vezes vocês deixam de fora essa parte, né, do que não contam do Plano Canadá. Né? Essa coisa mítica do que não contam do Plano Canadá. Não, até, inclusive, a gente recebe esse tipo de pergunta, né? O pessoal comenta tal vídeo ou não sei o que, outro vídeo. A gente vai utilizar agora esse vídeo para comentar a respeito disso. Então vamos fingir que a gente está num podcast, que é como se fosse um podcast. A gente gostaria de recomendar o canal dessas duas simpáticas garotas. Elas imigraram da Nigéria. É engraçado, aqui em Calgary tem bastante imigrantes da Nigéria. O melhor amigo do meu filho é imigrante da Nigéria. Ele nasceu na Nigéria e cresceu aqui em Calgary. E uma chama Bisola, é um nome típico, né, da Nigéria, e a outra chama Tinuola, que ela convidou a Tinuola para comentar. Né? E o canal chama Wiz Queen, a gente vai colocar na descrição do vídeo, a gente recomenda vocês podem se inscrever, até para aprender inglês, elas falam inglês muito bonito. Sim. Vocês podem dar like, pode até dizer que vocês... É legal o sotaque deles, né? Muito bonito o sotaque. Vocês podem até falar, foi uma recomendação do canal dos Irmãos Preza, vai ser legal ver esse crossover, né? Então, vamos comentar, vamos ponto a ponto que elas comentaram a respeito do que não falam para você do Plano Canadá. Vamos, Caio? Vamos. Elas moram em Toronto. Elas moram em Toronto. Elas moram em Toronto. Pra gente já deixar, né? Ponto 1. Elas falam, o imposto no Canadá é muito alto. A gente, assim, em parte a gente concorda com elas. Você gosta de pagar imposto, cara? Não gosto. Você fica bravo? Você fica bravo quando o CRA... Você fica bravo quando o CRA... Você já caiu na malha fina do CRA aqui no Canadá? Não, eu não caí, não. Só, acho que... Lembra quando a gente teve... Eu acho que quando a gente mudou para Alberta, a gente mudou para Alberta, o governo... Por algum motivo, isso daí eu tinha pesquisado. Quando você faz mudanças, às vezes eles né, acho que acho até uma coisa automática que fala assim, ó, tem mudança, pede tal coisa. Eu caí na malha fina. Você caiu, né? Porque eles falaram assim, você está declarando que você gastou muito na mudança. E eu provei para eles que realmente a mudança custou caro. Aqui, e na verdade você declarou muito menos do que você até poderia ter. E você não sabe o que aconteceu essa semana. A minha esposa caiu na malha fina. Na mesma coisa, então ela está usando os mesmos argumentos para provar. Não, a mudança realmente foi cara para cá. Porque a gente mudou, né, uma casa inteira, né? Então, olha só, o imposto é caro? É caro. Mas a pergunta que fica, elas não são brasileiras. Vocês que estão acompanhando, em grande parte, tem pessoal da Angola, mas também tem muito brasileiro. Em relação ao Brasil, o imposto que a gente paga aqui no Canadá é alto? Não, em relação ao Brasil, o imposto no Canadá ele é mais baixo, ele é bem mais baixo, ainda mais, acho que em diversas coisas, né? Produtos, porque aí que tá, as coisas no Brasil são muito caras, você pega carro, eletrônico, tudo é muito caro, e isso é imposto também. Imposto também, o pessoal que você paga sobre o seu salário, também, aqui no Canadá, é mais baixo. Imposto sobre empresa aqui, um dos motivos que a gente mudou para Alberta é porque o imposto aqui, o crédito que a gente ganhou Pessoal, a gente mudou a empresa nossa de British Columbia para Alberta. E a gente ganhou um crédito, né? Só com nessa mudança, quando a gente, né, fez o imposto, né, do ano seguinte, assim, a gente ganhou um crédito que era quase o salário anual que você ganha.
Só Entendeu? de mudar de província, só o imposto menor só aqui, né? a economia, o crédito que a gente já tinha pago, né, adiantado, a gente recebeu esse crédito para esse ano seguinte. Então, assim, em relação ao Brasil, o imposto no Canadá ele é mais baixo, porque o Brasil, né, eu acho que para quem está assistindo o vídeo sabe, no Brasil você paga muito imposto em tudo. Né? Carro é caro no Brasil. Carro é caro, por causa de combustível é imposto. caro, eletrônico é caro, é impressionante O celular é caríssimo. celular, né? Eletrônicos em geral, né? TV, tudo. Até sobre o celular, eu posso falar uma curiosidade pro pessoal? Sim. Eu perguntei pro meu filho, na sua sala, meu filho tá na 7ª série. Referente à 7ª, ele tem 12 anos de idade. Eu perguntei, na sala de aula sua, tem alguém que tem celular? Ele falou assim, não, todo mundo tem celular. Ele falou assim, inclusive eu fui o último a ter celular. Ele falou que tem meninas na sala, principalmente meninas que gostam mais, né, de conversar e tal, né? Elas têm o celular mais moderno. Mais moderno. 13, né? O 13, 14, o iPhone mais moderno. E você vê que é acessível aqui. Sim, é acessível. Se bem que agora meu filho também tem o iPhone, Ele um tem, iPhone né? antigo pra ele, né? Então ele falou que ele é o único que tem um iPhone 6, 7. Mas vai ser zoado. Não, mas ele não liga, ele não liga liga muito, né? ele Por enquanto ele não liga, daqui a pouco talvez ele vai ligar, né? Então ele falou, todo mundo na sala de aula tem iPhone. É brincadeira isso no Canadá? É uma grande diferença pro Brasil, né? Então assim, imposto aqui, assim, porque comparado com os Estados Unidos, os Estados Unidos, né, tem lugares que, né, o imposto com certeza é mais barato é mais baixo do que aqui no Canadá. Aqui, como a gente está falando, no próprio Canadá, essa questão de províncias também é bem diferente. Um dos motivos que a gente não mudou para o Atlântico é porque se a gente tivesse mudado para o Atlântico, a gente teria que pagar mais imposto. Quer dizer, o Atlântico é bom para você ir, imigrar, conseguir um emprego, mas assim que você começa a ganhar mais ou abre uma empresa, você vai acabar gastando mais dinheiro no Atlântico. Né? Então, assim, um dos motivos que a gente veio para Alberta é porque aqui o custo de vida realmente ele é mais. Você paga menos imposto também. Não só nisso, mas comparação com outras províncias do Canadá, você paga menos imposto também nos produtos, porque aqui você não tem um imposto provincial que todas as outras províncias canadenses têm. Né? Você paga menos imposto também quando você compra. Vamos supor, você vai comprar um carro. Dá para você economizar às vezes 2, 3 mil dólares na compra de um carro. A gente economizou 3 mil dólares. A gente comprou o carro, né? A gente tinha trocado o carro da minha esposa quando a gente chegou aqui, 3 meses depois que a gente chegou aqui. Se a gente tivesse comprado em British Columbia, a gente teria pago 3 mil a mais. Olha a diferença. 3 mil dólares. O pessoal já está fazendo a conta. Pô, é mais de 10 mil reais. Só de imposto a mais. Em 3 meses depois, né, quando a gente mudou para cá e trocou o carro aqui, 3 mil a menos, praticamente. E olha aqui, as garotas do Whiz Queen falaram o seguinte: assim que você começa a fazer dinheiro no Canadá, o governo arruma maneiras de te cobrar mais. E é verdade, né? Às vezes você vê brasileiros falando assim, não, porque eu não pago imposto nenhum aqui no Canadá, recebi um cheque do governo. De volta, né? É porque a pessoa ainda está no começo da trajetória profissional dela aqui no Canadá. Porque assim que o seu salário vai subindo, o governo ele vai abocanhando cada vez mais. Assim como ainda também no Brasil. Acho que o pessoal tá dando risada de gente falando isso, porque no Brasil assim também. Você não só você não vai ver cheque do governo mais, como você vai até o governo ele reduz o que ele, vamos supor, você tem o child benefit, que é aquele dinheiro que ele dá para, né, as famílias que tem criança, tudo, tem uma ajuda. E conforme o seu salário, a sua renda vai subindo, essa ajuda que eles mandam para você vai diminuindo, até chega um ponto que você não se qualifica para mais nada. Então você além de pagar mais imposto, você ganha menos ainda de outros programas. Sim. Né? Então o que elas falaram tá certo, mas assim, quando você coloca como parâmetro o Brasil, aqui ainda tá bom. Sim. De imposto, né? Parâmetro com o Brasil, sim. Agora vamos falar dos assuntos mais polêmicos. Daí ninguém concorda. Aqui no Canadá, se você conversar com 3 brasileiros, cada um vai ter uma opinião sobre isso. Que é a parte de saúde. E elas comentaram no vídeo que muitas vezes você espera 8 horas para ser atendido aqui no Canadá. E tem uma verdade nisso, que, por exemplo, eu posso dizer por mim. A última vez, por exemplo, que o Felipe foi no hospital, que ele torceu o pé, ele ficou umas 7 horas para tirar o raio-x e para ser atendido, para conversar com o médico. Tanto é que eu voltei para casa. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Minha esposa falou, não, pode ir, trabalha, né, grava as coisas com o Caio e depois você volta aqui no hospital, né? Isso é uma verdade. Mas a gente tem que colocar isso também assim num parâmetro de comparação. Se é algo urgente, você que está no Canadá já,
se você já passou, eu espero que não, mas já passou por alguma urgência, existe uma triagem no hospital. E eles dão total preferência se é uma coisa urgente. Eu nunca vi ninguém numa situação urgente não ser atendido rapidamente. Eu lembro quando meu filho era pequenininho, ele bateu a cabeça na parede e abriu a cabeça, porque a pele da criança é mais fina, né? Eu não lembro, porque assim, a memória mental é uma coisa complicada, assim, né? Emocional é uma coisa complicada. Mas na minha cabeça, em 5 minutos, a ambulância estava no apartamento. Tava lá. Só foi eu falar no 91 que ele bateu a cabeça, a ambulância, assim, na mesma hora já estava saindo para pegar ele. Sempre chega, né? Ambulância e bombeiro, né? Eles não são rápidos? Eles são muito rápidos. Eles são muito eficientes aqui, né, cara? Então, é um tema muito complicado esse tema de saúde. Porque se você pesquisa rankings de sistemas de saúde pelo mundo, você vai ver que o Canadá, ele é muito mais... o ranking dele, ele é melhor colocado do que o ranking do Brasil. Não tem nem comparação em termos do serviço de saúde público. Mas a gente está comparando com o serviço de saúde público. A maioria das pessoas que migram para o Canadá, você que está assistindo esse vídeo, você tem um convênio privado, provavelmente. A gente tinha no Brasil. A gente tinha. Eu cobria até a acupuntura. Pô, até a acupuntura o nosso convênio cobria. Eu lembro uma vez que eu tava dirigindo, tava doendo minha barriga, tinha uma agulha na minha barriga. Eu tava dirigindo com a agulha da acupuntura. Eu também já teve situação. Coloquei a meia, eu senti, tava uma coisa... Uma agulha aqui, né? Você numa reunião, uma agulha na sua testa, né? Às vezes ela colocava na testa, que ela falava que eu tava muito preocupado. Com que? Pô, então coloca um prego. Mas então assim, então daí, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, provavelmente você tem um convênio privado, então daí você vai comparar, você tem um convênio privado no Brasil, onde você marca consulta a hora que você quer, se precisa de alguma coisa você vai a hora que você quer, quantas vezes você quiser, e daí você compara com o sistema de saúde público do Canadá, que não é você que dá as cartas, mas por outro lado você não paga. E no Brasil, a gente já fez essa pergunta diversas vezes para os nossos seguidores aqui, o valor que você paga no Brasil por um convênio privado é muito alto. O pessoal reclama disso. Então é difícil, exatamente. Então é uma comparação de que você paga um alto convênio no Brasil atualmente e aqui você não vai pagar nada. Porém, você não vai ter o mesmo que você tem no Brasil. Eu não estou falando em termos de qualidade, porque a qualidade da medicina no Brasil, a infraestrutura dos hospitais nem se compara com o Brasil. Isso daí nem se compara. Entendeu? No geral, né? Já teve casos, inclusive, né, o nosso pai, que o médico viu aqui o que foi feito no Brasil e falou assim, a gente não faz mais isso. Porque no Brasil não tinha o equipamento. O nosso pai operou, eles não tinham o equipamento que eles já tinham aqui. Isso porque ele operou num lugar bom, né? Embora os médicos no Brasil sejam muito bons, os enfermeiros no Brasil sejam muito bons. O nosso avô era médico no Brasil, a gente tem um orgulho, né, dessa classe profissional. Mas a infraestrutura aqui dos hospitais, equipamento assim, é espetacular. Sempre fantástico, sabe? Que a gente tá falando da ambulância, tudo. Então é um tema complicado. É uma adaptação que você tem que ter. Ainda mais se você às vezes você quer sempre marcar uma consulta, você quer ir no médico, você leva, né, seus filhos sempre no médico. Então, assim, é uma adaptação. Você teve essa história, né, com o Felipe, que esperou... Mais de uma vez, mais de uma vez. Que eu tive que ir e fiquei esperando várias horas. Mas não era urgente. Não era urgente. Quando foi urgente, foi super rápido. Quando aquela vez que o nosso pai caiu, lembra? Foi atendido na mesma hora. Foi atendido na mesma hora. Entendeu? O nosso pai foi trocar uma lâmpada, ele subiu em cima da mesa, ele caiu de costas. Por sorte, né? Não aconteceu nada, mas ele foi atendido, eles fizeram todos os scanners. Deixaram ele até mais tempo lá para pegar a opinião de vários médicos, né? Foi um negócio assim. Ele já fez cirurgia aqui, pelo menos umas 4 vezes. E ele sempre falou que foi muito bom. Ele sempre falou que foi muito bom. Então, assim, você vai encontrar experiências realmente, o que chama de mixed, né? Misturadas em relação a isso, mas assim, já adianta. Existe uma adaptação, sim. Você vai ter... Tem um período que você precisa... Tem um período que você vai falar assim, eu tô tossindo, meu filho tá tossindo, não preciso levar ele no médico. Porque o médico, provavelmente ele vai chegar e falar assim, não, volta pra casa, toma isso. Dá uma aspirina. Dá um Doril, lembra que tinha Doril quando você era criança? Né? Então assim, tem uma... Tem um momento de adaptação, né, do brasileiro aqui, né? Minhas filhas, elas nunca foram no médico. A última vez que a Hannah foi no médico, a Emily foi no médico, foi quando elas nasceram.
né? E assim, quando elas nasceram, a gente teve um serviço fantástico no hospital de British Columbia. Que assim, Muito bom os hospitais excelente. também lá, né? A minha esposa ela queria fazer parto na água, a gente teve quarto privado com parto na água das duas, entendeu? Assim, sem pagar nada. Então, assim, eu só tive essa experiência com o sistema de saúde, tirando, assim, da minha família, né? Né, o nosso pai já utilizou diversas vezes, nossa mãe O nosso também. pai já fez umas 3 cirurgias aqui, no mínimo, né? Tudo que, sempre que precisou ele teve, a nossa mãe também, todas as vezes que precisou, né? Então, assim, a gente tem experiências mixed. Antes da gente ir para outro aspecto que elas disseram negativo, tem uma coisa interessante, que é uma das coisas que elas me conquistaram, nos conquistaram no vídeo, é que elas foram sinceras de dizer, ó, a gente está falando dos aspectos negativos do Canadá, mas a gente ama morar no Canadá. Não. Isso é interessante que elas falaram, né? A gente ama morar aqui no Canadá. Então a gente não tá aqui para fazer clickbait, para ficar chorando, ai, minha vida no Canadá, e só que a pessoa não volta pro Brasil. Não, elas de cara, foi a primeira coisa que elas falaram no vídeo, foi isso. A gente ama morar no Canadá, só que a gente vai falar tudo, a gente vai falar dos aspectos negativos. Até porque, qual foi o título desse vídeo delas? Porque, daí é interessante, a verdade, né, traduzindo, que tá em inglês, né? A verdade não contada sobre pessoas deixando o Canadá. Esse é o título dela. Então, esse título é interessante porque você coloca pessoas deixando o Canadá. A gente gravou um vídeo no final do ano passado porque alguém recomendou um artigo pra gente, o porquê que as pessoas estão deixando o Canadá. Daí o que eu fiz? Eu falei, vou atrás então. As pessoas estão realmente deixando o Canadá? E quando você olha as estatísticas, isso é um ponto interessante. As estatísticas, que vai contra os haters do Plano Canadá, é que se você observar, eu vou colocar esse gráfico aqui na tela, e quando você busca as estatísticas de que as pessoas saindo do Canadá, você vai ver que desde 2015, na verdade, esse número ele vem caindo. As pessoas elas não estão saindo do Canadá. Tá caindo. Tá caindo. Então as pessoas realmente estão ficando. Até se você tira 2020, 2021 devido à pandemia, porque a pessoa não pode sair, né? Teve até aquele artigo que a gente fez baseado naquele vídeo falando, as pessoas têm a intenção de nos próximos 3 anos. Quando você vai no Google hoje em dia, eles trazem sempre esse artigo. As pessoas têm intenção. Não, mas o que a gente tem de concreto? Atualmente, números, as pessoas não estão saindo e está caindo cada vez mais. E desses números, quando você pega assim, a real então, você pega o número de pessoas, né, canadenses saindo do Canadá vem caindo. Aí você pega dessas pessoas, qual que é a estatística então? Para onde que essas pessoas estão indo? Elas estão voltando para o país de origem delas? A verdade é que 60% dessas pessoas, elas vão para os Estados Unidos. Né? Depois você tem 60% vai para os Estados Unidos. Daí você tem um pessoal que vai para Inglaterra. Tem muito descendente aqui de inglês no Canadá. Até a família da minha amiga, ela está sempre aqui e lá, e ela, né, os pais dela são ingleses. Daí você tem Austrália, França e Itália. Ou seja, voltam para o país. Ou seja, você tem quase 90% das pessoas que estão saindo do Canadá, elas estão indo para os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, França ou Itália. Não está voltando para a Índia, para a China, para o Brasil, para o México. Não, você vê a quantidade, e isso a gente sempre falou, mesmo sem dados, quando a gente sempre falou isso, sem a estatística, a gente sempre falou assim, a quantidade de pessoas, de casos que a gente vê de brasileiros que falam assim, ó, eu vou voltar para o Brasil, eu imigrei para o Canadá, só que eu vou voltar para o Brasil, é um número assim, irrisório. Irrisório comparado aos brasileiros que estão aqui, querem ficar aqui, amam o Canadá, gostam de estar aqui, né, e não pensem em voltar para o Brasil. Não. Basta pesquisar em rede social, começa a acompanhar a vida de brasileiros aqui, é muito difícil ver um cara, uma pessoa, uma moça falando, eu cansei, estou voltando para o Brasil. Vou voltar. Isso daí é na verdade um número muito pequeno. Eu acho que isso é importante quando você, porque às vezes as pessoas pegam uma história negativa, uma história até que a pessoa e fala assim, eu conheço diversos brasileiros. Sabe? Olha, esse mês com esses 5 brasileiros que estão voltando, mas ele não sabe que tem 2.000 chegando,
e ficando, né? E tirando cidadania canadense, né? Jurando a bandeira do Canadá. Feliz né? que, Feliz, né, que jurou a bandeira e eu tenho o maior orgulho de dizer, você também passou por isso. A gente jurou para a Rainha Elizabeth, né? Tá no nosso papel de cidadania. Sim, a gente fez o juramento para a Rainha Elizabeth, a gente tem uma foto junto com o retrato dela. Né? Uma rainha maravilhosa, né? Infelizmente aí, né? Agora ela ficou quanto tempo no poder? Ela foi a rainha que mais ficou tempo no poder em 800 anos. Ela bateu o recorde, da rainha Vitória, inclusive. Eu tava vendo as estatísticas, né? Então, ó, isso daí que você falou é verdade. As pessoas muitas vezes induzem você. O que é indução? Você pega um exemplo específico e tenta criar uma regra. Ó, tá vendo? Aquela pessoa voltou pro Brasil. Só que isso daí não é uma regra. Isso daí é um exemplo específico, né, isolado, que você está tentando expandir e tentar criar como se fosse assim. Isso daí é uma tendência. É uma regra de brasileiro. Eu tô aqui para passar a verdade, né? As estatísticas falam o contrário. Exatamente, você mostrou aí, né, cara? Exatamente. Tudo dado da estatística do governo canadense. Vamos falar, a gente falou da rainha e o canal dela se chama Whis Queen, né? Vamos falar agora de outro ponto que elas reclamaram. Todo mundo, se você perguntar para qualquer pessoa, ninguém está satisfeita com o custo de vida. Às vezes a pessoa mora num lugar barato, você perguntar, ó, você está satisfeito com o preço do pão, da cerveja, da carne? Muito difícil a pessoa vai falar assim, ó, eu tô adorando o preço que eu tô pagando. Então elas falaram isso, porque elas moram em Toronto, a cidade mais cara do Canadá, e elas estavam reclamando que o custo de vida é caro no Canadá. Caio, você não acha que elas estavam reclamando porque elas exatamente moram na cidade mais cara do Canadá? Junto com Vancouver, né? Junto com Vancouver? Eu acho que tem uma parcela, acho que assim, dessa reclamação delas, sem dúvida, que se você mora em Vancouver ou Toronto, você vai ter dificuldade, ainda mais chegando agora, que as coisas estão mais caras ainda, de quando a gente morava em Vancouver. É verdade. Né? 2 anos atrás, quando a gente chegou em Vancouver, era barato, em 2004, 2005, entendeu? Hoje em dia, se você chega em Vancouver, você chega em Toronto, eu tava vendo, com esse negócio da gente, né, tá mudando agora, e você acaba, né, pesquisando. Você acaba pesquisando, e daí outro dia eu acabei entrando num site, deixa eu ver quanto tá custando um aluguel de uma casa que nem a gente morava em Vancouver. É quase $5.000. 5 mil dólares? E aqui aqui assim, é menos metade, é né? metade do preço. Você divide por 2, né? Na época a gente pagava 3.100. Hoje em dia tá 5 mil. E o salário, 2 anos depois. 2 anos depois, estourou de 3 mil, foi para 5 mil. E o salário aqui é igual ou melhor que Vancouver. O salário em Alberta é o salário, né, é o salário mais alto do Canadá. Na média mais alto. Na média é o maior salário. E Vancouver e Toronto, você tem o que você tem em Vancouver e Toronto. A gente já cansou de falar isso, mas é importante porque tem gente nova chegando no canal através desse vídeo. Vancouver e Toronto, eles têm a pior proporção salário-custo de vida do Canadá. Então, se você... Tem gente que vai falar assim, não, mas é que o salário em Vancouver é muito alto, o custo de vida é alto. Compensa. Não, na verdade é o contrário. Quem estiver falando isso não entende do que está falando, ou tem más intenções, ou está querendo vender curso para você em Vancouver. Ou não entende nada de economia. Ou não entende nada. Economia básica. Você vê quanto você ganha e quanto você gasta. Na verdade, Vancouver e Toronto tem a pior proporção salário-custo de vida. Então, assim, elas moram em Toronto. E nada contra. A pessoa quer elas morar. São solteiras. Eu, se fosse solteiro, eu também moraria. Não, sim. Mas eu acho que até o próximo tópico. Segura esse daí, porque esse daí é o próximo tópico. Né? É o próximo tópico, né? Você já quer passar pro próximo tópico? Então, mas só para finalizar essa questão de custo de vida. Então, sim, o custo de vida no Canadá, em geral, ele é caro. Serviços é caro. Porque serviço é caro. Quem presta serviço ganha bem, então você tem que pagar bem essa pessoa, né? Não tem trabalho, assim, entre aspas, não existe um trabalho exploratório. Acho que é isso que fala no português, de exploração, né? Um trabalho de exploração. Que você ganha... Você paga pouquinho e o cara faz um serviço enorme na sua casa, por exemplo. Exatamente. Então aqui você tem... A mão de obra, ela é cara. Porém, aqui... assim, comparado com o Brasil, você vai gastar menos provavelmente com comida, com seguro saúde, com seguro... Escola, você... É gratuito. É gratuito. Saúde é gratuita. Saúde é gratuita. A comida aqui ela é mais barata do que no Brasil. Olha só o absurdo. A gente chegou a um ponto de que... Eu lembro quando a gente chegou aqui, eu cheguei em 2004, o Guilherme chegou em 2005. Tinha algumas coisas, você fala assim, queijo, carne, leite... Era caro, né? Às vezes você vê, comparado com o Brasil... Era caro, né? Comparado com o Brasil... A gente assustou para fazer churrasco e tal, né? E daí, hoje em dia, você tem praticamente... esses produtos ficaram praticamente no mesmo preço.
E no Brasil, Aumentou nos últimos muito. 15 anos aumentou muito. Então hoje em dia, praticamente tudo que você come aqui, tudo que você compra em termos de comida é mais barato do que no Brasil. E tem muitos itens que são muito mais baratos do que no Brasil. Entendeu? Celular, eletrônico, TV, Eletrônico. carro, é muito mais barato que no Brasil. Elas tinham comentado, inclusive, que qual que é o ponto que elas falam assim? O Seguro de carro. Seguro de carro. Assim, a gente não sabe, a gente não sabe quanto que você gasta com seguro de carro. Eu atualmente aqui eu pago quase $110 por mês do seguro de carro. Isso pode variar. Então assim, eu tô passando o valor que eu gasto. Eu não tenho nenhum, eu não perdi nenhum ponto. Eu tenho o desconto por não ter tido nenhuma infração nos últimos anos. Então assim, atualmente eu pago isso já vem nos últimos anos já. No máximo aí $110 por mês. Mas se você chega aqui e você caro. não tem histórico no muito Canadá, o primeiro ano você vai pagar muito caro. Você não acha que é o caso delas, talvez? Às vezes pode ser. Que elas acabaram de tirar a carta? Às vezes pode ser. Quando você tira a carta. É até uma dica que a gente já deu no podcast e eu acho que teve várias pessoas que falaram assim, nossa, obrigado por essa dica. Assim que você chegar no Canadá, mesmo que você não tenha intenção de comprar um carro quando você chega, já tira a sua carteira canadense de habilitação, porque já vai começar a contar como histórico. Se você pensa em comprar o carro daqui a um ano você vai pagar um seguro de que como se você já tivesse um ano de Canadá e você não, mesmo que você não tenha dirigido, mas se você teve a carteira de motorista, você já vai pagar mais barato. Então assim que você chegar, mesmo que você não queira comprar um carro, tire a carteira de habilitação para já começar a contar que você não tem, né? Que você já tem um histórico e nada de errado. Né? E hoje no YouTube tem um monte de dica. Tem um monte de canal que explica como que você faz o teste aqui. Que é diferente do Brasil, é bem diferente do Brasil. Vamos para outro ponto que elas falaram. Eu acho que tem a ver também com a idade delas, elas são mais jovens do que a gente, provavelmente eu acho que elas são solteiras, né? Estilo de vida é muito boring no Canadá, a rotina é muito pacata no Canadá. Isso é verdade também. Até agora a gente concordou com muita coisa que elas disseram, eu não né? sei se, porque tem muita coisa que elas estavam comentando a respeito de tópicos que as pessoas levantam, que não necessariamente tem a ver com elas. Tem a ver com elas. Não tô que elas falam assim, a gente ama o Canadá, elas falaram. Mas elas falaram que o Canadá é meio que uma piada aqui no Canadá. Falou assim, o Canadá is boring. O lifestyle é bem diferente. O Canadá é pacato. O estilo de vida. O estilo não é de acontecer muita coisa. E é verdade, né? Então isso porque elas moram em Toronto. Elas moram em Toronto. Você imagina se elas vierem pra cá. Nossa. Olha só, pessoal, não tá acontecendo nada aqui. A última coisa que aconteceu foi um gavião, um pássaro que ele passou voando uma meia hora atrás. Aqui, né? Um coiote pegou um coelho, né? No máximo. É que nem ontem, eu tava andando, antes de ontem, eu tava andando com meu filho, um gato do mato. Aqui eles chamam de bobcat. Eu acho que a tradução melhor é gato do mato. Porque parecia um gato com um rabo diferente, uma cara diferente. Sim. Ele olhou pra mim, ele falou oi. Eu entendi, assim. Sim. Ele falou oi e passou. Não queria nada comigo. Falou, cara, deixa esse tiozão lá, acho que ele pensou, né? Deixa, né? Tá curtindo. Né? Mas agora, voltando ao negócio do boring, né? Eu acho assim, eu brinco, né? Eu já estava comentando no vídeo. Se eu fosse solteiro, eu gostaria de ir para Vancouver, Toronto. Se eu tivesse que vir para o Canadá, eu dividiria o apartamento, faria faculdade, sabe? Uma vida mais assim de estudante, vida de solteiro. Mas a partir do momento que você casa, né? Um casal, ou vai ter filho, né? É natural que você queira um lugar mais tranquilo. E o Canadá é perfeito para isso. Eu acho que para quem quer ter uma vida pacata, em família, em casal, o Canadá é perfeito. Eu acho que muita família brasileira que quando muda para cá sente não, isso. Peraí, só desculpa, cara. Eu não posso falar que é perfeito, senão o pessoal vai recortar. É verdade. E vai falar, olha, ele está distorcendo. Né? Não, quando a gente fala perfeito, por quê? Quando você tem filho, uma das coisas que mais pega, assim, eu acho que é a segurança. Então você fica tranquilo se seu filho, sua filha, quando eu vejo minhas filhas, elas vão no parquinho perto de casa, é tranquilo, você fica seguro. Ou eu tô com elas andando de bicicleta, é tranquilo, sabe? Não vou ficar preocupado se alguém vai roubar, não sei o que, né? Se vai colocar a questão da segurança delas. Ou quando você tá em casa, como a gente já viu isso acontecer muito no Brasil, você tá fazendo um churrasco e o pessoal vem e assalta a casa, né? Esse tipo de coisa. Aqui não tem nada disso. Para ir para a escola é tranquilo, aqui não tem trânsito. Não tem trânsito para fazer compra. Tudo que você precisa fazer é tranquilo, né? Então assim, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para comentar a respeito disso, porque uma das coisas que eu mais gostei de ter vindo para Calgary foi que aqui é uma cidade ainda mais pacata do que onde a gente morava, a gente já morava fora de Vancouver, mas aqui ainda é mais tranquilo.
E eu gosto. É assim, é uma questão de estilo de vida, uma questão de lifestyle, sabe? Eu gosto disso. Então, assim, isso é uma coisa que vai depender de pessoa a pessoa, mas sim, o Canadá não é um país, em geral, palpitante, empolgante, que você vai ter baladas e diversas coisas pra eu vou fazer. no museu, aí eu vou tomar um vinho sai na calçada, vou tomar um vinho. Talvez em Montreal, se você estiver em Montreal, né? Mas é uma exceção, né? Mas é uma exceção. Aqui, assim, o estilo de vida, pelo menos aqui que a gente vê em Alberta, que nem eu fui andar de bicicleta com o Joel nas montanhas rochosas, Quem sabe? É o Joel, Caio? O Joel do Tio Canada. Entre no canal do Tio Canada. Provavelmente quem está assistindo já conhece, mas assim, se você não conhece, depois digita Tio Canada e vocês vão achar o canal do Joel e da Bruna, que eles também são aqui de Calgary. Então, assim, é esse estilo que a gente gosta. A gente gosta de sair pra dar rolê, sabe? Assim, em parques, né? Lagos. Então, assim, acho que é o estilo, o lifestyle. Ninguém é obrigado a gostar, mas se você gosta, aqui é o lugar. Se assim, você vamos colocar entre gosta, aspas, perfeito. Exatamente. Outra coisa que elas comentaram, elas falaram, muitas pessoas se sentem sozinhas, porque vêm para um país diferente, às vezes a língua é diferente, cultura diferente, e acabam se isolando. E isso é verdade. Eu acho que esse é o desafio de qualquer imigrante para qualquer país. Eu acho que se você pegar assim, independente do país, qual que é o desafio de um imigrante? Não importa se é você saindo do Brasil e vindo para o Canadá, ou indo para os Estados Unidos, ou para a Austrália, sabe? Ou no passado, os nossos avós que saíram da Itália e foram para o Brasil, sabe? Qual que é o desafio assim, comum entre imigrantes? É você sair de um lugar que você cresceu, você nasceu, com o seu idioma, e você ir para um local novo, um país novo, com uma cultura diferente, um idioma diferente. Essa adaptação, se integrar nessa nova sociedade. E você se integrar, e você se sentir integrado, né? Nessa nova sociedade. Leva tempo, leva paciência, exige persistência, exige esforço. Eu lembro, quando a gente morava em Campinas, na casa dos meus pais, quando eu mudei para São Paulo, para uma cidade a 100 quilômetros, eu já me senti mais sozinho. Eu lembro que os primeiras semanas foi muito estranho. E eu estava no mesmo país, no mesmo estado, falando o mesmo idioma, né? A mesma língua. Né? Então, sem dúvida que todo imigrante ele vai passar por isso em níveis diferentes, porque prioridades diferentes. Tem gente que vai conseguir se adaptar melhor ao inverno, tem gente que vai conseguir se adaptar melhor, né, ao estilo de vida, esse lifestyle mais boring, né, que a gente está falando que menos palpitante. Então, assim, vai de cada um aí, mas assim, sem dúvida que o imigrante ele tem o desafio natural dele de uma adaptação. As nossas colegas também comentaram um negócio interessante, elas colocaram como, assim, negativo, mas eu vejo, eu acho que a gente estava conversando antes, que isso acaba sendo positivo, que é o seguinte, ela falou, tem muita gente que na idade da aposentadoria deixa o Canadá. Aí você pode pensar, vamos pensar do lado negativo, então o Canadá é assim, a pessoa ela vai se enchendo do Canadá, não aguento mais, eu vou embora do Canadá, acabou. Só que quando você começa a cavar esse assunto, você começa a ver o seguinte... Tá gravando ainda, né? Tá. Porque o nosso celular tem uma hora que parou e que começou a esquentar, pode ver que a gente mudou de lado. A gente mudou porque o sol tava batendo, né? Eu saí para andar um dia aqui, com a minha scooter elétrica, né? E eu topei com um jamaicano, fiquei amigo dele. Eu terminou a conversa na casa dele, ele mostrando o carro, mostrando a casa dele. Tanto que eu gostei dele, ele gostou de mim, né? E ele falou assim, eu mais 2, 3 anos eu tô vazando do Canadá. Eu falei, por quê? Eu falei, se eu vender essa casa, vender o meu carro, o dinheiro que eu economizei trabalhando aqui no Canadá, se eu voltar para Jamaica, eu não preciso mais trabalhar. Então tem muito disso, assim, se a pessoa fala assim, com o meu dólar canadense, com aquilo que eu economizei, eu conquistei aqui no Canadá, se eu voltar para o meu país de origem, eu aposentei automaticamente. E é isso que ele estava falando para mim. Então, parece negativo isso que elas comentaram, mas se você vê sobre esse viés... Mas qual que porque se você for ver aqui, tem um outro... Também o link vai estar na descrição do Wealth Professional. Which country would Canadians most likely to retire? Que é assim, quais são os países que os canadenses eles vão se aposentar? Dos que saem, né? De uma parcela pequena, na verdade, né? Se você for pegar também. Eu não acho que nem esse seu amigo aí, seu amigo que você fez, eu não acho que ele vai voltar para Jamaica porque ele tem o quê? 6 filhos? 6 filhos. Eu não acho que ele vai, não. Mas tudo bem, eu acho que ele vai fazer umas viagens lá, curtir quando tiver inverno aqui, né? Ele vai para lá. Ele vai para lá. Parcialmente ele vai mudar. Parcialmente. Ele tem 6 filhos e eu tenho certeza que... eu acho muito difícil ele ir. Daí, tem esse artigo aqui.
que fala a respeito da... Para onde que os canadenses, então, essa pequena parcela de canadense que decide sair, e assim, também não vai para os Estados Unidos. Porque tem muito canadense que se aposenta, às vezes vai para os Estados Unidos, ou tem casa aqui, casa lá, Tem muito fica 6 americano meses. que mora aqui que volta para os Estados Unidos, tem isso também. Porque o maior índice de imigrantes, de porcentagem, é americano. Sim, Então, assim, daí tem essa... Eles estão falando assim que Costa Rica, Portugal, México, Panamá e Tailândia. Mas principalmente a Costa Rica é o principal. Por quê? Porque essas pessoas que ganharam em dólar aqui a vida inteira têm uma aposentadoria em dólar, essas pessoas elas conseguem, devido ao custo de vida nesses países, comprar uma mansão de frente pro mar. consegue uma mansão e uma casa, e viver tranquilamente nesse país. Então, mas assim, isso só é possível devido ao que elas construíram no Canadá. Com o dinheiro forte do Canadá. Com o dólar do Canadá. Bem remunerado. Entendeu? Durante Então todo o tempo. você só teve a oportunidade de fazer isso porque você ganhou em dólar. Você esteve num país... Acumulou uma certa riqueza. Uma certa riqueza que você pode se dar o luxo de ir para um país tropical, né? E com uma certa segurança, e você tem dinheiro para pagar a infraestrutura que você precisar. Você pretende ir para Costa Rica, cara? Não. Não? Não, tô perguntando. Não. Se eu fosse no futuro, se você fosse aposentar, você ficaria aqui em Alberta ou você escolheria um outro país? Eu não sei, é difícil falar, né? Mas aí que tá, se eu tivesse a oportunidade, eu pegaria, sabe, sei lá, alguma coisa na Flórida, sabe? Ficaria um tempo lá, mas tempo aqui. Mas tem furacão e tem jacaré lá. Fica esperto com o jacaré. Tem urso, se bobear, o jacaré abraça. O jacaré abraça. Eu não sei, eu acho que no máximo seria isso, entendeu? Ou viajar, sabe? Você fica, sabe, um tempo, uns 2 meses, volta, passeio. Às vezes não precisa nem comprar coisa lá, só vai. Vai, o Airbnb, fica um tempo, curte o inverno daqui lá. Sim. E aí volta depois que terminou o inverno. Mas assim, eu nunca pensei nisso. Não. Tendo Netflix, tendo Amazon, não precisa mudar. Tá tendo internet de alta velocidade, né? Tendo uma TV boa, um videogame bom, um sofá confortável, tá bom, né? Fechou. E para terminar, o que elas acabaram se entregando no final, assim, uma das coisas que elas mais gostam é o passaporte canadense. O passaporte canadense abre diversas portas, literalmente. Inclusive, a hora que eu estava assistindo o vídeo, eu falei, meu passaporte canadense tá expirado, eu preciso renovar o meu passaporte. Eu lembro quando eu casei, minha esposa ela é japonesa, a gente casou no Japão, né? E na época, quando a gente casou, eu ainda tinha o passaporte, eu já era residente permanente aqui, só que eu tinha o passaporte brasileiro ainda. Eu não tinha cidadania ainda. Isso foi o que, 2010. E por 2 vezes que eu fui no Japão, e no ano seguinte também, eu tive que aplicar para visto. E assim, mesmo a minha esposa, né? No primeiro era noiva e no segundo era esposa, eles falam assim, eles brecaram você. Quanto tempo você vai ficar lá? 2 semanas. Eles deram 2 semanas de visto e eu tive que provar, não importa que, né, tinha Tomoko, eu tinha que provar tudo, sabe? Eles, daí acho que a partir da 3ª viagem, aí eu já tinha passaporte canadense, né? Você carteirou o pessoal? Você não precisa fazer nada. Você fez que nem seu amigo Flávio, você saiu carteirando. Exatamente, você não precisa fazer nada. Você só chega com seu passaporte, acabou. Eles olham e acabou. Aconteceu com a mesma coisa. Tá? Não tem pergunta onde você vai, o que você vai fazer. Quanto dinheiro na carteira? Quanto dinheiro que você tem. Não, você mostra o passaporte e acabou. Cara, a mesma coisa que você está falando aconteceu comigo indo para a Europa, porque minha esposa é alemã, né? As primeiras vezes eu fui também como imigrante, só que um passaporte brasileiro. Com o passaporte brasileiro eles me pararam e fizeram os mesmos questionamentos. A primeira vez que eu fui com o passaporte canadense também, pode ir junto, entrar, acabou. Acabou. É uma maravilha, né? Passaporte canadense é uma maravilha. Isso é muito bom. Então, um dos benefícios de você ser um cidadão canadense, né? Gostaram do bate-papo? Gostaram do rolê? Vocês gostaram do rolê nas montanhas canadenses? Manda esse vídeo para alguém que quer ver um rolê, uma viagem pelas montanhas rochosas canadenses. Manda um vídeo para quem fica falando do Canadá, tem isso, negativo, não sei o quê. Encaminhe esse vídeo. Encaminhe esse vídeo para grupos de discussão. É um vídeo bom para debate em fóruns de discussão. Sim, é muito bom. Então é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo rolê. Vai ter mais rolês aí pelas estradas do Canadá? Vai ter, porque enquanto a gente não tiver o estúdio pronto... Vai ter que dar rolê. As pessoas vão ter que dar rolê com a gente. Acho que o pessoal gostou. Gostou. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.